Vereador, opinião do senhor sobre a situação do senador Sérgio Moro, que é do seu partido União Brasil. Pois é, eu confesso que eu fiquei surpreso com o voto do relator hoje, dado o diagnóstico que o próprio Consta falou, a vontade do Lula de ferrar o Sérgio Moro. Ele disse não com essas palavras, foi um pouquinho mais agressivo, quis preservar aqui a audiência, mas ele já deixou claro o interesse dele em promover uma vingança contra o Moro. Por outro lado, eu fiquei por um bom período hoje ouvindo a leitura do voto, e o relator me pareceu muito razoável, inclusive trouxe argumentos bastante sólidos, porque o que foi tentado, e foi o grande argumento ali, era juntar as despesas da pré-campanha do Moro à presidência da República, e dizer que aquele valor que ele gastou, que no caso da presidência da República é muito maior, porque se faz campanha no país todo, era excessivo quando jogado numa campanha ao Senado no Paraná. Só que aí o próprio relator lembrou que o Moro, ele era então candidato ao Senado aqui em São Paulo. Inclusive se manteve até como pré-candidato em São Paulo até o último dia do prazo, onde ele transferiu o domicílio eleitoral para o Paraná, porque a Justiça de São Paulo disse que ele não podia manter o domicílio em São Paulo. E aí uma frase do relator que me chamou a atenção é que o relator diz textualmente que o PT não quer permitir que o Sérgio Moro participe da vida política de maneira alguma. E, naturalmente, isso é uma grande realidade, porque o que tenta o PT, a exemplo do que fizeram com o Dallagnol, é estrangular qualquer pessoa que tenha participado ativamente da Operação Lava Jato para garantir que essas pessoas sejam pisadas, estranguladas. Inclusive aqui em São Paulo existe um suplente de deputado estadual que foi o policial federal que fez a coercitiva do Lula. E aí, curiosamente, ele foi mandado para o Acre. Então, existe uma perseguição a todos os agentes que, de alguma maneira, participaram ativamente da Operação Lava Jato ou tiveram alguma ligação contra o Partido dos Trabalhadores no período da Lava Jato. Me surpreende o voto do relator, porém, também como o Consta antecipou, existem outros votos e naturalmente o Lula tem esse interesse. Eu estou bastante curioso para ver se os demais julgadores vão seguir o relator ou se haverá voto divergente e quem se investirá no papel de algoz. Vereador, o senhor consegue mensurar, imaginar o que seria para São Paulo, a maior cidade do país, ter um prefeito como Guilherme Boulos? Dá um frio na barriga? O senhor teme ou acha que a oposição a ele vai ser mais forte e ele perde? Eu não acredito numa grande oposição. Eu acho que seria a maior tragédia da história de São Paulo, Guilherme Boulos ser eleito. Vale lembrar, e eu gosto muito de ver dados e números, a cada 12 anos a esquerda ganha eleição em São Paulo. Erundina, 12 anos, Marta Suplicy, 12 anos, Fernando Haddad. Sempre uma tragédia. Depois dos próximos mandatos é consertando os erros e os desastres praticados pelaquela gestão esquerdista, e o Guilherme Boulos agora vem nessa toada. A grande felicidade que a gente tem é que ele bateu aparentemente no teto e começa a se desidratar na pesquisa, mas é uma figura que aparentemente já está garantida no segundo turno. Agora, a notícia dessa reunião com Faria Limers é uma tragédia. Da parte deles é autofágico. Eu fico imaginando como seria a conversa do Guilherme Boulos com banqueiros. Ele que na campanha de 2018, que era presidente da República, falava que ia taxar o Meirelles, agora ele se reúne com banqueiros justamente para, de alguma maneira, cobrar o resgate do sequestro que ele vem fazendo na campanha eleitoral, e eles vão alimentar a campanha deles, vão alimentar a campanha do sujeito que vai taxar, que vai inviabilizar a própria atividade financeira deles. Mas a situação não fica só no Guilherme Boulos, porque a gente recebe informações de que pessoas, que inclusive alguns eu tenho contato, vão doar para Tabata Amaral. Então, se não é de um lado, é do outro. As campanhas de esquerda em São Paulo começam a ser potencializadas e enriquecidas de uma maneira assustadora. E o Guilherme Boulos, ele é um terrorista, ele é um invasor de propriedades, os predicados dele não podem ser nunca deixados de lado, mas ele é uma pessoa que sabe fazer campanha, que vem com a máquina do PT junto, e a gente para analisar o cenário do desastre que seria para São Paulo e para o país, porque se de um lado a gente tem o Lula na presidência, do outro lado a maior capital da América Latina, São Paulo, pode ficar na mão da esquerda também. Olha o rio de dinheiro que eles têm. O orçamento de São Paulo hoje é 111 bilhões de reais. E você vai colocar um sujeito que tem o primeiro emprego aos 40 anos, que não ficou 2 anos nesse primeiro emprego, já quer deixar o mandato de deputado para se tornar prefeito de São Paulo e nunca administrou uma barraquinha de cachorro-quente. É uma tragédia se isso acontecer aqui em São Paulo.
Vereador, eu tenho muito orgulho, eu sou um carioca que veio para São Paulo em 2019, tenho muito orgulho, fica aqui atrás de mim, eu tenho o título de cidadão paulistano, com muito orgulho. Qual é a situação do município de São Paulo em relação a empresas estatais, públicas? O que existe, há uma previsão de privatização? Eu confesso que eu desconheço. A cidade hoje ela tem ela é superavitária, o caixa da cidade é bastante adequado. Só que São Paulo passa por um processo de desestatização. Hoje o que a gente tem em pauta, inclusive eu relatei na comissão especial, é justamente a continuação de São Paulo após a privatização da Sabesp. Trocando em miúdos é o seguinte, o governador Tarcísio, de forma muito acertada, resolveu privatizar a Sabesp, isso já foi aprovado, só que a cidade de São Paulo corresponde a 46% do orçamento da Sabesp. Como vai ter uma alteração no controle acionário, é necessário que a cidade continue ou não no contrato. Então, para continuidade, a Câmara tem que dar o aval. Foi criada uma comissão especial na Câmara, eu fui o relator. O relatório, naturalmente, foi favorável à continuidade do contrato com a Sabesp após a privatização, ou seja, um relatório favorável à privatização. Agora, esse texto, esse projeto de lei vai para uma outra comissão, que é a Comissão de Política Urbana, qual eu presido, e também deve ser conduzido, espero eu, pela privatização. A cidade de São Paulo hoje ela tem já uma gestão próxima da iniciativa privada e uma tendência a desestatizar, a vender os serviços públicos e trazer a iniciativa privada para dentro da gestão. É um processo que vem sendo implementado na gestão Ricardo Nunes de maneira bastante adequada, muito bem feita, e que pode ser interrompido numa eventual gestão Guilherme Boulos. Muito pelo contrário, além de interrompido, isso pode ser revertido. A gente vai ter uma gestão estatizante. Então, além dos riscos econômicos, dos riscos morais, dos riscos na educação da cidade, dos riscos para a gestão, para os empreendimentos de São Paulo, a gente tem um risco, inclusive, no aspecto de desestatização, porque com um caixa hoje de 111 bi, naturalmente, o Guilherme Boulos vai querer criar o máximo de empresas possível para torrar o máximo de dinheiro sem qualquer compromisso com o êxito. A gente vê, por exemplo, como mencionado ali pelo Constantino e pelo Lacombe, as estatais do Brasil que vinham tendo superávit na gestão Bolsonaro e agora voltam a dar prejuízo. Naturalmente as empresas deveriam ter sido vendidas, mas quando a gente tem a esquerda gerenciando, o lucro e o êxito financeiro se torna algo completamente secundário.